E ela chorou muito, chorou muito. Ela já vinha fazendo um processo, né? E naquele momento, a conclusão que nós chegamos, que era como se ela tivesse sido liberada de uma culpa que ela carregava há milhares e milhares e milhares de anos. E foi incrível porque depois que ela passou por aquele processo e ela conseguiu se liberar daquela culpa, ela conseguiu desenvolver muito melhor outras áreas da sua própria vida. Exatamente porque aquela culpa estava fazendo com que ela não conseguisse se sentir e se ver merecedora daquilo que ela estava buscando. Agora, qual era a questão, ou a questão que eu quero mostrar hoje aqui para vocês, nesses 4 grandes princípios do método travessia, que possibilitam que uma mulher, ou a mulher, ela tenha o interior forte. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o objetivo, de certa forma, de trazer esse conteúdo, ele também está ligado a uma percepção que eu tive de que praticamente 90% ou mais das pessoas, dos profissionais que fazem o método travessia são mulheres. Quando nós estávamos reunidos, né, nós fazemos esse trabalho interno de tentar entender, de tentar melhorar o método travessia, nós fomos percebendo que quais as razões pelas quais o método travessia consegue trazia, né, tanta dignidade para as mulheres. Eu sou Dr. Del Delambre, eu sou mentor de terapeutas, de líderes, criador da teoria da atenção, e todo o conteúdo aqui ele é justamente para poder te ajudar nesse sentido. Então, hoje eu quero pegar esses 4 princípios do método travessia para uma mulher ter o interior forte. Quais são esses 4 princípios? O que eles têm a ver com a sua vida? O que eles falam exclusivamente para você? A primeira questão é que tudo que a gente vai falar, tudo que eu vou discutir, vou mostrar para você aqui, ele está fundamentado em uma grande discussão que acontece há muitos anos no Ocidente. E eu, né, como pesquisador, eu me lembro quando a primeira vez eu tive contato com esse assunto, com esse tema, que era o tema da culpa. A história da culpa dentro do Ocidente. E dentro da história da culpa no Ocidente, eu fiquei extremamente, assim, vou dizer, assustado quando fui pegando os textos, quando fui entrando nesse assunto e fazendo determinadas escolhas. Eu fiquei extremamente assustado quando eu percebi que as mulheres, elas sofriam muito mais a experiência da culpa do que os homens. Então, aquilo ali já me fez ter um olhar para entender por que isso acontecia e o que, óbvio, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela poderia, de certa forma, ajudar. Então, a primeira questão que a gente tem que olhar é o contexto. A base do pensamento ocidental, esse que eu e você, nós fazemos parte, ele tem uma base muito forte no que nós chamamos de princípios judaicos, ele tem uma base muito forte nos princípios cristãos, e ele tem uma base muito forte dentro de um diálogo com os princípios que a gente vai falar da democracia que começa a ser trabalhada e discutida ali na Grécia, o mundo grego. Então você tem essa base aqui. E aí dentro dessa base, nós vamos perceber que algumas questões
que foram desembocar da experiência da culpa, que é a base que vai explicar, de certa forma, por que alguém tem um emocional fraco e por que uma outra pessoa tem um emocional forte. Então, essa era a questão. Opa, tô vendo aqui a Esther, seja muito bem-vinda, Esther, bom dia para você. Hoje, no nosso canal do YouTube, se alguém estiver assistindo pelo YouTube, pode passar para o Instagram, porque nós tivemos problemas ali hoje para a gente, inclusive para a gente poder começar. A gente tivemos alguns problemas aqui, e aí a nossa transmissão, ela não está com a qualidade legal no YouTube, então você pode assistir pelo Instagram. Mas, pegando esse tema aqui, então, quais eram os 3 contextos, só para você entender um processo de evolução? O primeiro deles, então, quando a gente fala do contexto ali da época de Jesus, né, o contexto judaico antes de Jesus Cristo, você vai ter uma evolução no papel que a mulher ela assume dentro do judaísmo. E isso é importante entender para a gente poder compreender o que aconteceu na história do Ocidente, para que a mulher ela assumisse uma culpa, e até hoje a gente tem que trabalhar essa culpa. E por que, dentro do método travessia, os melhores resultados que a gente tem, eles estão voltados para mulheres. 90% dos profissionais que fazem o processo do método travessia, eles são mulheres. 90% das pessoas, dos profissionais. Mas, então, a primeira questão aqui, pegando essas três bases de formação do pensamento no Ocidente, a primeira do judaísmo, né? Você pode ver isso através ali do próprio desenvolvimento do Antigo Testamento. Você vai perceber uma evolução dentro do Antigo Testamento sobre o papel da mulher dentro do judaísmo. Nós vamos perceber que num primeiro momento, ou num grande período, você vai ter ali a mulher como protagonista. Ela é juíza, ela participa, ela opina, ela consegue interferir nas decisões, ela é muitas vezes mediadora junto até aos profetas. Mas aos poucos nós vamos percebendo que essa mulher vai perdendo o seu protagonismo como mulher. E aí nós temos de fato agora um problema. Porque a gente chega numa altura do campeonato que existia uma oração que ela era feita dentro do ambiente judaico, dentro de uma sinagoga, ou muitas vezes quando um judeu, ele levantava ou ele ia fazer as suas obrigações, e essa oração, a gente já vê ali esse deslocamento do lugar da mulher, de um lugar de protagonista, de alguém que tem a voz, de alguém que fala, de alguém que participa, para ser quase uma maldição. Por isso, a oração: bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, o Rei do Universo, obrigado porque você não me fizeste uma mulher. Então veja, imagina uma mulher, ela entrando no templo todos os dias e ela escutando que dos momentos mais importantes de uma celebração religiosa e litúrgica é justamente uma celebração na qual o homem agradece, ou todos agradecem, por não ter nascido mulher. É uma maldição. Né? Então, essa primeira questão já vem sendo colocada. Mas isso não é diferente quando a gente pega, por exemplo, no Talmud da Babilônia. Ou seja, você tem um ambiente que está retratando praticamente a mesma coisa. No Talmud babilônico você tem 3 bênçãos que eles falam a todos os dias. O homem deve recitar 3 bênçãos a cada dia. E quais são essas bênçãos? Obrigado porque me fizestes povo
Obrigado porque não me fizestes mulher, e obrigado porque não me fizestes um ignorante. Então, você consegue perceber que a mesma questão, ela perpassa o contexto judaico, ela perpassa o contexto histórico da época, representado aqui pela Babilônia. Mas quando você chega, por exemplo, dentro de um contexto helênico, né, você vai ter Platão e também Sócrates conversando meio que sobre a mesma coisa. Então, Sócrates vai dizer ali, né? Há 3 bênçãos para agradecer o destino. Olha, o destino. Aqui ele não fala o Criador, mas ele fala o destino. A primeira é que eu nasci um ser humano e não nasci um animal. A terceira gratidão ao destino, ou a segunda gratidão ao destino, a primeira é que eu não nasci. Então vamos lá, Platão e Sócrates. As 3 bênçãos para você agradecer ao destino. A primeira bênção: obrigado por eu não ter nascido, porque eu nasci ser humano e não animal. A segunda bênção: porque eu nasci homem e não mulher. E a terceira bênção: porque eu nasci grego e não nasci bárbaro. Parecida com a mesma da oração judaica. Obrigado por eu não ter nascido mulher e não ter nascido um estrangeiro. Talmud babilônico. Obrigado por eu não ter nascido mulher. Contexto de Platão e Aristóteles, o mundo helênico. Obrigado por eu não ter nascido... Obrigado, as bênçãos, obrigado por nascer ser humano e não animal, obrigado por nascer homem e não mulher, e obrigado por nascer grego e não bárbaro. Então, o que eu quero mostrar aqui é que essa base, ela vai ser a base que vai sustentar a construção de quem é o homem e de quem é a mulher no Ocidente. E no meu trabalho, ele não é um trabalho ideológico. O meu trabalho ele tem o foco na saúde. Saúde inteira. Onde existir sofrimento, onde existir uma pessoa que não consegue ser ela mesma, que não consegue se posicionar, que não consegue encontrar o sentido de vida, ali vai estar o método travessia, dando subsídios para que essa pessoa seja devolvida para ela mesma. Onde existir uma pessoa que está deslocada do eixo dela, do centro dela, do propósito de vida dela, estará ali um profissional atravessista com as competências para segurar na mão e levar para o outro lado do rio, isto é, travessia para ter um eu forte. Colocado esse contexto, eu agora posso dizer alguns princípios que fazem parte do método travessia, que, no meu entender, eles são os princípios que possibilitam que uma mulher, ou que a mulher, seja ela mesma. Que a mulher tenha saúde inteira. Que possibilita que a mulher cumpra na vida o que ela veio para cumprir. Que ela consiga olhar a vida com seus próprios óculos. Com seus próprios olhos. Quando eu pego esse ambiente, olha, quando eu pego esse ambiente, esses 3 ambientes que eu citei para vocês, que são ambientes que formam a concepção antropológica, que formam o imaginário dentro do Ocidente, que forma o que é saúde e o que não é saúde, e a gente tem nesse centro um processo de espiritualidade,
que dentro desse ambiente, você acaba trazendo uma leitura negativa sobre a mulher, você vai precisar de muitos e muitos anos para você desfazer essa leitura negativa. A gente vai chamar isso de construção de identidade, construção de imaginário. Por isso que, quando eu comecei a estudar a história da culpa, eu percebi que quem sofria mais com essa culpa era justamente as mulheres. Existiam até alguns textos que mostravam que, por exemplo, na Idade Média, muitas pessoas interpretavam textos bíblicos de forma literal e existia uma perseguição enorme em cima de várias mulheres, porque alguns diziam que eram elas que trouxeram o pecado ao mundo. Mas também a gente tem outras narrativas que se encontram também na Idade Média, dentro de um movimento chamado Movimento Caça às Bruxas, que várias mulheres elas eram condenadas à morte porque diziam que elas faziam bruxaria. E, sobretudo, mulheres que tinham a fisionomia que, na perspectiva deles, não era uma fisionomia aceitável, bonita, esteticamente bonita para a época. Mortas. Mas, ao mesmo tempo, alguns escritos mostraram que mulheres que tinham, na época, a estética bonita também foram mortas. E algumas pessoas perguntaram, poxa, mas aí não está batendo? E aí a explicação veio. As que não tinham a estética bonita na concepção deles eram consideradas bruxas, morrem. As que tinham a estética bonita eram consideradas tentações para os religiosos, mortas também. Qual é a grande questão que está posta aqui? Parece-nos que a grande questão que está posta aqui está sem som. Débora está dizendo que está sem som. Digam aí para mim. É porque nós tivemos realmente um probleminha no nosso canal do YouTube. Depois vocês me falam aí se está sem som ou não. Mas o nosso canal do Instagram, você pode assistir pelo nosso canal do Instagram, ok? Tivemos um problema de fato no canal do YouTube, você pode assistir no nosso canal do Instagram. Então, voltando aqui, então passem, gente, para o canal do Instagram, que você pode assistir no nosso canal do Instagram. Obrigado por ter avisado, nossa querida Débora. Então, voltando aqui, então nós vamos ter esse percurso. E esse percurso, então, ele vai gerar um processo que a gente está tendo que dar conta dele até hoje. Até hoje. Eu não preciso entrar nesse histórico completo. Eu não preciso falar desse histórico completo das outras etapas que foi necessário trabalhar ou hoje para chegar hoje como a gente tem hoje. O fato que nós temos é que 90% praticamente das pessoas, dos profissionais que fazem o método travessia, 90% praticamente são mulheres. E aí vem a nossa pergunta, qual é essa identificação? Quais são esses princípios que existem no método travessia que são importantes na perspectiva e na vida das mulheres, da identificação de mulheres? Então, o primeiro deles que eu percebi é que todo projeto do método travessia, ele possibilita uma reconexão com o Criador. E reconexão com o Criador é descoberta de singularidade. E essa descoberta de singularidade, dentro da perspectiva do método travessia, é a redescoberta do seu poder de ser amada, do seu poder de ser amado. É nesse sentido que a gente vai mostrar
que a espiritualidade, ela tem um grande poder. Veja o processo que acontece dentro do método travessia, no qual você deixa de olhar quem você é a partir dos seus próprios olhos no primeiro momento, e nem pelo olhar do outro, mas você se permite de verdade ser observada por uma perspectiva do Criador do universo. O que acontece? Há uma descoberta da sua singularidade. Então, eu posso dizer que a travessia, ela é uma reconexão de um elo perdido com você mesma, com você mesmo. Esse aqui, para mim, é um dos grandes princípios. Quando você tem a possibilidade de se reconectar com você mesmo, através de um processo de reconexão permitida ou possibilitada pelo Criador, o que isso vai gerar? O que isso vai gerar? Isso vai gerar a possibilidade agora de você retornar à sua essência. E aqui, esse retorno à sua essência não é a partir do que o outro pensa. Não é a partir do que o seu cônjuge pensa, por mais importante que ele seja. Não é a partir do que o Beltrano falou, não. É a partir da conexão que você faz com o seu poder de vida. E ao se reconectar com o seu poder de vida, você está se reconectando com a sua essência. E ao se reconectar com a sua essência, a travessia se torna, o processo da travessia, o método travessia, os conteúdos da travessia, eles se tornam a descoberta da sua singularidade pelos olhos de quem criou todo o universo. Isso aqui para mim é profundo. Isso aqui para mim é profundo. É pelos olhos de quem criou todo o universo. E esse olhar, a partir de quem criou todo o universo, ele vai gerar um segundo movimento. Porque na travessia, tudo é espelho para você experimentar o amor único do Criador que transborda no universo. Então, é por isso que a travessia, o processo, os conteúdos da travessia, sobretudo essa primeira reconexão com o colo afetivo do Criador, ele te arranca do que fizeram com você para você ser apenas o que você nasceu para ser. Quando eu estava preparando esse conteúdo, eu me lembrei de uma frase que eu gostava de dizer, que só existe cura de verdade onde há afeto. Só existe cura de verdade onde você tem afeto. É por isso que alguns dizem que a doença é quando o amor e o afeto não encontram mais forma de morar dentro de você. Quando o amor e o afeto não encontram mais espaço para morar dentro de você, o poder de vida, ele vai embora. E quando o poder de vida, ele vai passear, ali abre o espaço para a enfermidade. Então, o contrário significa dizer que saúde é quando o poder de vida se encontrou com o afeto dentro de você. O poder de vida que se encontra com o afeto dentro de você, ele vai gerar cura. Porque poder de vida e afeto é a plenitude do amor. E o amor que cura é um amor que te faz ser livre. Então, esse grande princípio central da travessia, que é o princípio da reconexão inteira, é o princípio da reconexão com o Criador de todo o universo. E quando isso acontece, nós não estamos necessariamente falando de algo religioso. Nós estamos falando de uma dimensão humana
que independente de você acreditar ou não acreditar, você é criatura. E existe um universo que te sustenta. E existe um criador do universo, que não cabe dentro de uma linguagem científica. Não cabe. É como alguém, uma vez, um grande professor dizia, como aquele que é criado consegue refletir sobre o que cria todas as coisas. Então esse princípio da reconexão com o Criador, ele gera a descoberta do segundo princípio da travessia. Se o primeiro princípio, nós estamos chamando esse primeiro princípio do princípio da reconexão com o Criador e a descoberta da sua singularidade, que gera em você o poder de você ser amado, e só existe essa cura para gerar a singularidade quando existe amor. Porque esse poder de ser amada ou de ser amado, ele não exige absolutamente nada de você a não ser acolher. Por isso que eu sinto que algumas pessoas resistem tanto a fazer a travessia. Porque tudo na vida, tudo na sociedade está orquestrado para primeiro você dar. E na travessia, tudo é orquestrado para primeiro você receber. Para primeiro você aceitar. Tudo está orquestrado para você parar de lutar. Por isso que o segundo princípio é o princípio da reconexão com o Criador, é a descoberta da sua própria espiritualidade. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. É muito profundo. O primeiro princípio, o princípio da descoberta da reconexão com o Criador, poder de ser amada. Não depende de você. Agora, quando há afeto e há amor, você tem o poder de vida que cura. Quando o poder de vida está abafado e ele precisa passear para fora do seu corpo, você tem espaço para que a enfermidade chegue. Quando o poder de vida é ativado, você tem o afeto e o amor, e você tem espaço para que a sua singularidade venha. E aqui você tem a cura pelo amor. Porque sem precisar dar nada, você se redescobre a partir do poder de ser amada. E todo o processo de anulação do outro, todo o processo histórico que causou profundas enfermidades nas mulheres, foi um processo de anulação da feminilidade da mulher, de anulação da possibilidade da mulher falar, da anulação da possibilidade da mulher escolher o que ela queria ser e não outros escolherem por ela. Todo o processo que a gente percebe que vai gerando a culpa no Ocidente, sobretudo nas mulheres, é um processo de abafamento daquilo que a mulher tem de mais poderoso nela, que é a sua feminilidade. E essa era a discussão implícita na Idade Média, porque feminilidade é poder. Então, se eu mato a feminilidade, eu mato o poder dessa mulher. Eu mato o poder dela se expressar, dela poder ser ela mesma. Logo, então, quando a gente chega no segundo princípio da travessia, que é o princípio da reconexão com o Criador e a descoberta da própria espiritualidade. Essa aqui é uma discussão que eu já levantei muito dentro da teologia, mas muito dentro da teologia. O que marca, uma das marcas do nascimento da modernidade, né? 1500 e século XVI, século XVII. Uma das marcas em tensão com aquilo que, de certa forma, era a Idade Média e, de certa forma, era
um certo controle que a perspectiva, né, da Igreja Católica tinha, ou da teologia católica tinha, sobre todas as decisões da economia, as decisões da ciência. Galileu Galilei lá se fala que era a Terra que gira em torno do Sol, se fala que é o Sol que gira em torno da Terra, vai para a fogueira. Agora, ele percebe que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol. Mas como se falasse isso, ele correria o risco de ser morto, eu falei, ok, podem acreditar assim, depois vocês vão descobrir. Mas quando você pega um livro de literatura, você vai encontrar no livro de literatura que ele tinha que passar por um censor de algum teólogo, de algum representante da igreja que vinha e colocava o que tinha que ser feito. Se você pega o mundo das artes, a história das paisagens, por exemplo, as histórias das paisagens, elas tinham que ter uma referência a uma paisagem sacra. Então, quando você tem essa tensão, que é esse corte com esse período da modernidade, para abrir a modernidade, você vai ter ali também o elo da espiritualidade. E no campo da espiritualidade, você vai ter ali a reforma protestante. E uma dos grandes contribuições da reforma protestante para o desenvolvimento da sociedade seguinte, e nesse campo você pode colocar a história, por exemplo, dos próprios batistas, um livro clássico aqui da Igreja Batista, né? Para quem não conhece, um livro clássico aqui se chama Celebração do Indivíduo, do doutor Israel Belo de Azevedo. Então, veja, tudo isso vai estar mostrando, preste muita atenção, isso aqui é muito legal. Tudo isso vai estar mostrando como que a espiritualidade estava ajudando a construir uma nova sociedade. E essa espiritualidade que estava ajudando a construir uma nova sociedade, ela era uma espiritualidade que tirava o patrimônio da decisão sobre o que você vai fazer da sua vida da mão dos outros, para passar a decisão do que você vai fazer da sua vida para a sua própria vida. Mas isso, você não conquistava essa decisão para a sua própria vida simplesmente sendo para a sua própria vida. Você conquistava isso do ponto de vista da espiritualidade dentro de uma relação direta com o Criador. Por quê? Porque você corta a possibilidade de existir aí um mediador para a sua espiritualidade. Então, quando você corta a possibilidade de existir um mediador para a sua espiritualidade, o que vai acontecer? Ninguém precisa de um mediador para ele poder construir a sua espiritualidade. Isso era revolucionário. Isso era revolucionário. E era revolucionário exatamente por quê? Porque toda a espiritualidade estava mediada por outras pessoas. Então veja, na vivência da espiritualidade, sem necessidade de ter um mediador, a mulher começa então a construir o seu próprio caminho com o Criador. É aqui que é interessantíssimo, porque quando você começa a construir o seu próprio caminho com o Criador e descobre algo fenomenal. Eu diria que essa premissa, essa questão, ela está passeando o método travessia inteiro. Porque quando a gente trabalha a ativação do poder de vida, o poder de vida é o elo que conecta você com esse sentido maior. E quando eu trabalho o poder de vida e possibilito que você, a partir do poder de vida, olhe para você mesma, a gente está dizendo assim, por melhor que seja a religião, por melhor que seja o que você recebeu do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu papagaio, do seu avô, do seu pai, por melhor que seja isso, nada pode ser mais importante do que você arriscar a olhar o Criador com os seus próprios olhos. E isso vai gerar uma tensão. Por que isso vai gerar uma tensão? Uma tensão enorme.
Porque quando você enxerga o Criador com os seus próprios olhos, você não descobre só o Criador, você descobre a si mesmo, a si mesma. Olhar o Criador com os próprios olhos é voltar para casa. E quando você volta para sua casa, você se assusta quando você começa a descobrir que existe dentro de você um monte de coisas que nada tem a ver com a saúde que esse Criador ele propõe para você. Aí atenção. Aí atenção. Ou você aceita a travessia, ou você vai ficar com o que fizeram com você. Ou você aceita nascer, ou você vai passar a vida inteira sendo clone do que os outros projetaram em você. E isso dói muitas vezes. Isso dói muitas vezes. Mas dói, mas vai gerar uma dignidade profunda. Vai gerar você descobrir a sua própria verdade. Que é isso que faz sentido estar vivo, é descobrir a sua própria verdade, na conexão, óbvio, com esse Criador. Então, bem resumido, olhar para o Criador é olhar para si mesmo. Olhar para o Criador é olhar para si mesmo. Não existe encontro profundo de espiritualidade com o Criador que não seja um encontro profundo com você mesma e com você mesmo. Não existe. Descobrir o poder de vida é descobrir, então, primeiro, o poder de ser amada. Porque não é fácil a gente olhar para dentro de nós. Não é fácil a gente se enfrentar. Não é fácil a gente chegar em algum momento à conclusão de que a gente passou a vida sendo mais os outros do que a gente mesmo. E de repente você fala, será que então tem chance para eu começar a ser eu mesmo? Aí o poder de ser amada vai mostrar para você que não é sobre o que você foi no seu passado, mas o que você se torna agora no seu presente, com o poder de ser amado. Então, descobrir o poder de ser amado é descobrir o seu próprio poder de se amar. Nossa! Descobrir o poder de ser amada é descobrir o seu próprio poder de se amar, independente do que as pessoas digam que você é, independente do que aconteceu com você no seu passado, independente de qualquer coisa. É por isso que, embora você faça um diagnóstico para entrar no método travessia, eu mostro ali que aquele diagnóstico não é uma carta selada de destino sobre quem você vai ser. É um diagnóstico, uma fotografia do momento. Mas eu acredito que no processo da travessia, essa experiência ela vai ser uma experiência poderosa na sua vida. Porque não é necessariamente só sobre o meu método. A gente chega então no terceiro princípio, que eu amo. Eu amo isso. Terceiro princípio do método travessia para uma mulher, e por que explica das mulheres serem 90% se beneficiarem do método travessia, ser devolvidas para elas mesmas, encontrarem sentido de vida. O terceiro é o princípio da liberação da culpa, de querer ser você mesmo. Olha que coisa séria. No estudo que esse tempo todo eu vou fazendo sobre história da culpa, história das emoções, eu também descobri que quando uma mulher, isso não é só a mulher, isso acontece com várias pessoas que se identificam com o eu fraco, mas na mulher isso é muito forte. Quando ela quer ser ela mesma, fazer as próprias escolhas, lutar pelos seus sonhos, lutar por aquilo que ela ama, ela sente culpa de estar desejando ser ela mesma. Olha que coisa séria. Por quê? Porque a culpa histórica, ela é tão pesada que até ser você mesma é sinônimo, em alguns casos, de pecado. É sinônimo de que você está desobedecendo o Criador. É sinônimo de que você está errando. É sinônimo de que você não está sendo
debaixo, não está ouvindo a autoridade de alguém sobre a sua vida. Mas isso é contraditório ao poder de ser amada e à essência da espiritualidade. Porque a essência da espiritualidade é você ter um contato com esse Criador, e esse Criador devolve você para ter um olhar sobre você mesma. E você olhar para você mesma é encontrar a sua essência, é encontrar o seu protagonismo. E quando você vivencia isso, vai haver agora uma tensão dentro de você entre o que fizeram com você, o que disseram que você tinha que ser, tudo que foi projetado em cima de você, para aquilo que na sua experiência com o Criador você está descobrindo que você tem e pode ser. E aí essa tensão, ela gera culpa. Porque você, em algum momento, vai começar a achar que você está desobedecendo todo um sistema que colocou você em determinado lugar e disse que você não pode passar desse lugar para frente. Era isso que acontecia na transição da Idade Média para a modernidade. E que a espiritualidade teve um papel fundamental para devolver a mulher para ela mesma. Talvez uma das experiências que eu particularmente, quando estudo a profunda espiritualidade da vida de Jesus, talvez uma das que mais me emociona é o fato de Jesus encontrar um ambiente judaico da época, mulher. Obrigado, Deus, por eu não ter nascido um estrangeiro. Obrigado, Deus, por eu não ter nascido mulher. Talmud babilônico dizia a mesma coisa. Platão e Sócrates, ali no mundo helênico, jogava isso para o destino do universo. Destino não ter nascido. Obrigado por não ter nascido animal, nasci homem. Obrigado por não ter nascido mulher e nasci homem. Obrigado por não ter nascido um bárbaro, nasci um grego. E aí vem Jesus, e na sua trajetória de vida inteira, está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de forma cabal. De forma cabal. Um acolhimento profundo das mulheres, possibilitando que as mulheres, que eram um escândalo para a época, como uma pessoa que não tem alma, que não é reconhecida, que você entra e ora pedindo a Deus para ela não ser, por não ter nascido uma mulher, essas mulheres estão ao redor de Jesus. Ele conversa com uma num poço sobre a água. Ele libera uma outra que é apanhada, segundo o texto bíblico, em adultério. Ele a libera porque o próprio homem que adulterava com ele estava lá com a sua pedrinha. E aí você vai ter, aqui tem uma base de espiritualidade que poderia fundamentar exatamente tudo o que eu estou dizendo. Exatamente tudo. Então, para resumir, você tem uma culpa histórica tão pesada que até você ser você mesmo pode ser sinônimo de pecado, de erro. E aí vem quando você passa a vida inteira escutando que você não pode, que você não tem valor, que você é culpada pelo pecado de existir no mundo. Você passa a acreditar que você é isso que todo mundo está dizendo que você é. Aqui é a culpa. Porque alguma coisa lá dentro de você, na perspectiva do poder de vida, vai dizer não. Não. O seu verdadeiro espelho de quem você é o colo afetivo do Criador. É ali que você resgata a sua essência. É ali que você resgata o seu poder de vida. É nessa relação. E aqui eu não estou falando de religião. Religião é um instrumento. Nós estamos falando aqui de relacionamento humano.
Por isso é que o método travessia, e essa é a pergunta que a gente está tentando responder, por que o método travessia, ele possibilita então que tantas mulheres, e são depoimentos que me fazem chorar, me fazem emocionar, de ver tantos resultados. Então eu posso dizer para vocês, o método travessia ajuda a mulher a se liberar da culpa, e ele valida você, para que você seja apenas você e não seja o que fizeram com você no seu passado. Simples assim. Simples assim. Enquanto a gente não consegue ser, enquanto você não consegue ser você mesmo, você não vai conseguir exercer aquilo que você veio aqui para você fazer. Você viver aquilo que você nasceu para ser. Então, o método travessia, ele tem o princípio da reconexão com o Criador, e a partir dessa reconexão há uma descoberta de singularidade, poder de ser amada. É o poder de ser amada, ou seja, antes de dar, receber. Antes de ir, reconectar. Antes de querer ser, volte. Volte para dentro de você. Então, esse é um princípio. O segundo princípio é o princípio da reconexão com o Criador e a descoberta da sua singularidade. É o poder de ser amada, né, que eu acabei de dizer. O segundo princípio é o princípio da reconexão com o Criador e a descoberta da sua espiritualidade. Ninguém pode ser mediador da sua espiritualidade. Ninguém, por mais importante que seja, ninguém pode ser mediador da sua espiritualidade. Existe um jeitinho muito peculiar no Criador para encaixar exatamente naquilo que é o seu sentido de vida. É por isso que não tem ninguém igual a você no universo. E é por isso que quando você encontrar-se com o Criador, é encontrar-se consigo mesmo. E é a descoberta da própria espiritualidade. Aí você vai construir seu caminho. Aí você vai construir a sua jornada sem mediador. Sem ninguém para mediar isso. Isso não é egoísmo. Isso não é individualismo. Isso é singularidade. Porque o princípio vem agora, que é o princípio, quando você vivencia tudo isso, você está vivenciando o princípio da liberação da culpa. E aí, você está livre. Ser você e não o que fizeram com você. Ser você e não o que fizeram com você. E eu chegaria, então, no quarto princípio, que a gente vai poder aprofundar em outro momento. Todas as vezes, isso para mim é algo que é um mistério. Isso para mim é algo que eu acho que é inexplicável, né? Todas as vezes que eu percebo que alguém faz esse grande movimento dentro do processo da travessia e aceita a travessia e descobre a sua singularidade através do poder de ser amada, que descobre o seu próprio caminho de espiritualidade, que se libera da culpa, a pessoa sente uma compaixão muito grande por outras mulheres, por outras pessoas. E aí ela também descobre um poder de vida que a gente chama, um poder de vida profissional, de agora segurar na mão de outras pessoas e poder ajudar outras pessoas. É bonito, porque aí você deixou agora de olhar só para você e você passa agora a estender a mão para outras pessoas. Por quê? Porque um curado cura outras pessoas. Quem recebeu amor consegue doar amor. Esse é o amor dessa experiência de profundidade. Convido você então depois a ver essa live completa. A gente teve problema no nosso canal. Então é isso mesmo, Lu. A Lu disse lá que estava sem som e a gente viu esse problema, não conseguiram resolver, e aí a nossa live ela ficou apenas no canal do Instagram. Então eu vou deixar salvo aqui no canal do Instagram. Quem não assistiu pode assistir novamente, porque essa live ela é central, gente.
Essa live, para quem está aí nessa jornada de autoconhecimento, jornada da travessia de devolução para você mesmo, essa live ela é central. Tem que assistir, ok? Então, não se esqueça, gente, dos seus 5 minutos. Beleza, então depois podem assistir aqui, eu vou deixar salvo, vou até colocar no nosso grupo depois, porque tem gente que vai no canal do YouTube, né? Depois eu vou pedir até para subir essa aqui lá no nosso canal do YouTube. Então, para quem não se esqueçam de fazer os seus 5 minutos, para você se organizar, para você começar a sua semana com esse conteúdo fantástico, mas começar planejando, organizando o seu dia, os seus 5 minutos. Vamos lá, pega o conteúdo mais importante aqui. Quem quiser, gente, esse conteúdo, como ele foi um conteúdo central, pega aqui o que você achou legal, coloca lá no nosso grupo dos atravessados. Na quinta-feira, gente, a gente tem uma aula só para os atravessados, para quem está lá no nosso grupo, né? Quinta-feira, 20 horas, é uma aula ali para ajudar você a pensar o ano, né? O nosso grupo da formação em atravessistas começa também essa semana. Então, a gente está muito feliz, mas essa aula de hoje aqui, uma aula fantástica. Então, 5 minutinhos então para você pegar um conteúdo, 5 minutinhos para você escrever quais as suas 5 prioridades, as 5 prioridades, né? Quais são as suas 5 prioridades. Então, pega 5 minutinhos para você fazer as suas 5 prioridades e, por último, você pegar as 5 prioridades, gestão da PRI agora, né? Ou técnica do PH, colocar lá o horário que você vai cumprir as suas prioridades. Perfeito? Avaliação 17, 19 ou 21, avalia o que você conseguiu fazer. Perfeito? E aí, na outro dia, terça-feira, faz tudo novamente, coloca lá as 5 prioridades, a hora que você vai cumprir e de tarde avalia novamente. Beijão no seu coração. Provavelmente a gente pode dar continuidade também a essa aula, pela importância que ela teve, mas eu vou salvar aqui, tá, gente? Como a gente teve problema lá no YouTube, provavelmente a gente salva aqui e depois sobe essa mesma aula lá no nosso canal do YouTube também, tá bom? Um abração para você, até a próxima e bora aí. E não se esqueça, Lu, lá da Alemanha, tem uma mensagem lá para você, não esqueça de dar uma olhada nos meus áudios que eu mandei para você, tá bom? E um abração, gente. Até mais. Bora.